Amém. Pai, eu quero colocar a vida do Vitor, nosso filho Vitor, diante do Senhor. Quero declarar o espírito de revelação sobre ele, Pai. E quero declarar, Pai, que a sabedoria do Senhor está sobre ele, que o Senhor o capacite neste momento, que as palavras que saiam da boca dele sejam doces, sejam leves, mas também sejam palavras com espada, que seja espada de dois gumes, Pai, que sejam palavras de autoridade e que penetrem no mais profundo do nosso ser, trazendo, Pai, transformação, trazendo, Pai, divisão entre a alma e espírito, Pai, e que saiamos daqui edificados e transformados, Pai. Abençoa o teu filho, em nome de Jesus. Amém. Aí. Olá, pessoal. Estamos prontos para entrar, né? Depois de um momento de adoração maravilhoso, estamos prontos para entrar nesse momento especial que é a palavra, né? Estou muito feliz, empolgado já de abrir esse momento. Confesso que eu estava ansioso para esse momento, apesar que talvez a maioria de nós fique nervoso na hora de pregar, né? Ou não quer essa função, né? Essa incumbência. Mas é bênção, é legal. É legal porque a exposição é boa, né? Ajuda a gente a evoluir. Então é muito bom, estou muito feliz de estar abrindo este momento de aprendizado, de palavra. E com um livro que eu gosto muito. Talvez muitas pessoas falaram, uau, você pegou um livro bem difícil, hein? E ele é de fato. Mas eu quero tentar fazer ele ser fácil ou simples, né? Deixa eu só ajustar minha cola aqui. Eu ainda não tenho essa... em nome de Jesus, eu vou ter uma memória boa igual a do pai. Que o pai grava bem as coisas. E a gente esquece rápido, né? Primeiro, meu livro é Gênesis, é o primeiro livro dessa saga, e eu queria explicar primeiro por que eu escolhi Gênesis, por que eu comecei dizendo que para mim foi muito fácil pegar esse livro, apesar dele ser difícil, porque ele tem várias temáticas, eu posso ir para vários lugares, eu posso tanto ver a questão da criação, eu posso tanto ver a questão dos grandes personagens que lá estão, porque ali é onde desenvolve tudo, como temos ali a Caim, Abel, que é muito famoso, como Abraão, como Noé, depois Abraão, e assim vai os demais. E tem muito assunto, né? E é quase, tanto que eu falei com o pai, né? Eu falei, pai, como é que vai ser? Como é que o senhor quer que a gente introduza o assunto? Vai ser algo mais ali cronológico? Eu gosto dessas coisas assim, né? Cronológico, né? Mas realmente é muito assunto e a gente não tem muito tempo, né? O pai falou que eu tenho só umas 4 horas hoje. É brincadeira, gente, é brincadeira. Pra ser sincero, eu não sei se eu vou falar muito. Mas, enfim, eu tenho várias possibilidades, vários caminhos para ir. Infelizmente, vou dizer infelizmente, talvez eu não vou para aquele caminho tipo, essa palavra se repete tantas vezes, olha isso aqui. Eu fiquei pensando, eu confesso a vocês que quando o pai deu o desafio de pegar o livro, eu falei, vou pegar Gênesis. Já sabia o que eu ia falar. Só que até ontem eu estava pensando aí. Falei, será que eu vou falar isso mesmo? Né? Mas eu vou para um lado mais difícil. Mas ele é difícil, mas como eu disse, eu quero fazer ele ser simples. Porque é um livro que abre, é um livro que é um livro onde todos nós... É um livro, talvez, onde há a maior discussão do mundo, talvez em universidades, ou seja aqui no Brasil ou fora do Brasil, muitos estudiosos, muitos jovens estejam discutindo sobre
Quem é Deus? Da onde Deus veio? Aí a gente precisa pensar nisso. E eu queria, por favor, pastor Daniel ou Elauan, pode deixar o primeiro slide, por favor? Ah, ficou pequeno. Mas tudo bem, dá para ver. Então, eu quero começar, Gênesis, fazendo essa pergunta já. Você realmente crê ou foi acostumado a crer assim? Faz essa pergunta para o seu irmão aí que está do seu lado. Você realmente crê ou você foi acostumado a acreditar assim? É uma pergunta interessante, porque muitas das vezes, ou a maioria delas, a gente crê em Deus, mas a gente não sabe muita coisa a respeito dele. A gente não tem muita informação. Mas não tem muita informação por conta que não lê a Bíblia, talvez, ou porque não buscou saber, enfim, muitas coisas. Então, eu começo com essa pergunta porque para eu começar a falar sobre Gênesis, já quero expor para vocês aqui, como eu disse já no início, infelizmente, eu não vou para aquele caminho, eu adoraria fazer isso, mas infelizmente tive que fazer uma escolha. E a minha escolha é tanto que eu vou falar um versículo só. Rapaz, você leu Gênesis e vai falar um versículo. Eu vou falar um versículo. Porque é o que fala comigo, é o que me chama a minha atenção e é o que me traz essa pergunta, né? Você realmente crê ou foi acostumado a crer assim? E por que eu falo isso? Pode passar o próximo slide, professor Daniel. Porque ele tem a ver com o meu testemunho. Parece um pouco. Sabe que parece? Talvez uns 10 anos atrás. Quando eu era mais jovem, eu costumava deixar o cabelo meio assim, ó. Talvez é um remember, né? Brincadeira. Por isso que eu disse que para mim foi meio fácil escolher Gênesis, e porque tem a ver com o meu testemunho. Uau, Victor, você vai contar o seu testemunho no Gênesis? E talvez não, eu quero te encorajar a partir de hoje a você pensar nisso, porque Gênesis, como ele começa, é o porquê de tudo, é a explicação de tudo, fala sobre a criação, e ali o que aconteceu depois da queda, e as consequências da queda. Então é importante a gente saber disso, mas também é muito importante a gente saber quem é Deus. Conhecer esse Deus. Talvez a gente não ainda mergulhou nessa profundidade de conhecer esse Deus. Mas antes de entrar lá, eu preciso contar meu testemunho e explicar por que eu escolhi Gênesis. Então eu vou tentar ser breve no meu testemunho para vocês compreenderem. Eu nasci em um lar cristão, talvez. Eu diria religioso. Minha mãe sempre foi muito crente ali. Crente, assim, cria em Deus, ia na igreja. Então eu cresci nesse lar, nesse contexto aí de Deus. Então, quando eu era criança, adolescente, eu já tinha uma consciência ali que Deus existe, que Deus criou o homem e a mulher, criou os animais, criou todas aquelas coisas. Então, talvez, acho que a maioria de nós tem esse leve conhecimento. Então, eu cresci nesse meio. Eu fui à igreja até... Acho que todo mundo... Antes, eu estou interrompendo aqui. Todo mundo sabe meu testemunho? Então é novidade para vocês aí. A Clarinha não sabe. Que eu estou contando assim, achando que todo mundo sabe. Então, tem a ver com... Eu vou chegar lá no Gênesis. Então, eu nasci nesse lar, eu nasci nessa família, nesse contexto. Cresci indo para a igreja, ouvindo sobre Jesus, ouvindo sobre Deus, essas coisas. Quando chegou a minha adolescência, ali os 11 a 13 anos ali, eu tenho algumas lembranças que eu ia para a igreja, até sozinho. É curioso, um jovem até sozinho. Tinha dia, né? Era de lua. Tinha dia que eu acordava assim, hoje eu vou para a igreja. Só que era aquela coisa religiosa. Eu não sei se alguém que se identifica com isso no seu passado, mas é aquela coisa religiosa. Eu vou porque eu tenho medo de ir para o inferno, né? Que se a gente não vai para a igreja, naquela época, não sei, hoje em dia, né, até porque mudou bastante as gerações, mas naquela época, muitos de nós, né, cresciam com essa ideia, né? Se eu não for para a igreja, eu vou para o inferno. E então
tinha dia que eu acordava e falava assim, opa, eu vou para a igreja, porque senão eu vou para o inferno. Tá, e aí, meus 13 anos, fui, depois eu parei. E na minha juventude, ainda estou na juventude, foi quando eu conheci a Gislaine, e a Gislaine me trouxe para a igreja, gente. A Gislaine me evangelizou. Naquela época ela era evangelista, né? Se bem que naquela época ela era mais profeta, né? Mas ela é bem brava. Mas ela que me trouxe para a igreja. Ela falou assim, vamos para a igreja, tal. E como fazia muito tempo que eu não ia, eu sempre fui muito temente a Deus. Eu nunca fiz nada absurdo, assim. Eu tinha meus pecados, falava muito palavrão. Eita, quem olha para mim talvez nem fez, né? Falava muito palavrão, muita besteira. Só que, olha que engraçado, eu sempre tinha aquele arrependimento no meu coração. Ah, não, olha, estou desapontando Deus. Ah, não posso desapontar Deus. Eu orava, gente. Olha, não ia para a igreja e orava de noite. Ô, Senhor, me perdoa, tal, porque eu cometi esse pecado. Mas no outro dia fazia a mesma coisa. Então, eu vivia nessa vida. E quando a Gislaine me chamou, e aí eu fui ali pro culto de jovens, tal, e aí comecei a ir para a igreja, comecei aqui a Rebentes, vim para a igreja, pá, beleza. E aí, até aquele momento, a minha relação com Deus, ou a minha ciência de Deus, é aquele Deus, eu vou para a igreja, eu vou ali porque eu tenho medo de ir para o inferno, tal, Deus vai me castigar, eu vou ser condenado, essas coisas. Mas aí, ó, pra você ver como é engraçado, aleatório, né? Uma palavra mudou tudo. Eu não sei dizer qual foi o momento exato que isso aconteceu, mas aí eu ouvi uma palavra que está no livro de Gênesis. Olha, nem é o que eu vou pregar, nem é ainda onde eu vou entrar, mas eu já vou dar esse contexto anos ali à frente para vocês entenderem como é interessante. Pode passar o próximo slide, Lauan. Essa palavra me marcou, encontro com Deus. Essa palavra foi pregada pelo pai Maurivan, não lembro quando. Eu acho que eu já compartilhei isso em algum momento. Que é lá em Gênesis 32, versículo 30. Eu não vou pedir para a gente acompanhar, senão vai ficar muito extenso. Mas eu vou dar o contexto para vocês ali de Jacó. Então, aqui no livro de Gênesis mesmo, aquela história de Jacó, o que aconteceu ali, só para dar uma explicação. Jacó ali acabou enganando o pai dele, pegou ali a bênção que era para ser por irmão, e aí acabou, enganou o pai, fugiu, e aí depois de alguns anos, o irmão dele estava vindo, ele ia se encontrar com o irmão dele, ainda com medo do irmão dele querer matá-lo. E aí, naquele desespero, buscando o Senhor para Deus livrar ele tem um encontro com Deus. Só dar uma pausa aqui, gente. Não é o teor da mensagem, mas estou dando só o porquê isso aqui me despertou para Gênesis. Então, ali, aí Deus abençoou. Ele tem aquela famosa, Jacó segurou, então brigou com o anjo ali. E aí Deus abençoou ele. E, enfim, depois, mais para frente, Deus abençoou ele. O irmão dele não matou ele. Só que ainda Deus deu um comando para ele, mudando o nome, mandando ele para uma direção, e ele não foi. E aí foi para outra direção, e aí deu tudo errado na vida dele, com a filha, os filhos. Só depois que ele se arrependeu e decidiu obedecer a Deus. Eu só dei esse contexto, tudo bem que desculpa ser rápido, talvez a maioria de vocês conhece. Todo mundo aqui conhece a história de Jacó? Ok, então eu não fui tão desonesto com vocês. Então, estou dando nesse contexto que essa palavra tocou no meu coração, porque eu lembro que o pai falou o seguinte, que a mensagem era Peniel versus Betel, né? E aí a mensagem era que Peniel não mudava a nossa vida, porque naquele momento Jacó teve um encontro com Deus ali, brigou com o anjo, e mesmo assim ele tomou a decisão de não obedecer, de não confiar, e foi para outro caminho e sofreu as consequências. E Deus sempre nos chama para um relacionamento. Tanto que eu até escrevi aqui, né? Que com Jacó descobrimos que o encontro não muda a nossa vida. Deus nos chama para uma vida de relacionamento. Betel. Essa palavrinha entrou no meu coração. E até aquele momento, aquele jovem que não tinha talvez a mínima ideia do que era Deus, me veio no meu coração e falei, quer saber? Verdade, tem razão, porque tem muita... Naquela época, gente, só para dar um contexto, tava uma febre muito grande de encontro com Deus, tal.
E eu não tô condenando, a gente, nem o pai na época condenou, não era condenando o encontro com Deus, mas era que as pessoas realmente viviam de encontros, né? E quantas vezes a gente vive de encontro? A gente vive se encontrando e nada muda. Vive se encontrando e nada. É como Jacó. E a gente se encontra com Deus ali, tem aquele momento, uau, tal, mas nada muda. Porque a gente não entende essa relação, que Deus ele quer relacionamento conosco. Tanto que, se depois, vou dar só comentar, se você começa a ler Gênesis, você vê vários. A gente tem algumas pessoas que foram chaves, como eu já até citei, Abraão, né, todas essas que vocês já conhecem, pessoas que foram chaves, mas teve vários momentos de você ver que Deus ali insistiu e as pessoas tomam decisões erradas e sofrem consequências. Talvez tem encontro, Deus fala e não... Enfim. Aí naquele momento eu entendi que realmente Deus não queria um encontro, Deus queria um relacionamento. E aí eu lembro que bateu uma chave assim, eu falei, rapaz, é verdade, né? Verdade, a gente vai de domingo em domingo e a gente nem sabe quem é Deus. E aí eu comecei a me questionar quem era Deus. Aí, vamos lá. Aí eu comecei a me questionar, quem que é Deus? Aí eu falei, quer saber? Eu não quero mais viver, eu não quero mais seguir essa vida, seguir essa ideia. Eu falei comigo mesmo, se eu vou ir para a igreja, eu quero saber porque eu estou indo para a igreja. Eu quero conhecer esse Deus. Eu lembro que eu falei, bem isso, eu quero conhecer esse Deus. E se eu quero conhecer Deus, para onde a gente vai? Para a Bíblia. E para onde o livro que a gente começa? Qual o livro que a gente começa? Gênesis. Eu falei, rapaz, quer saber? Eu vou logo para Gênesis. Lógico, não estou falando que é uma regra, tá, gente? Tem livro, tem algumas pessoas comentam, começa por João, pelos evangelhos ali e tal. Mas não é regra, é que no meu caso, para mim, eu fui naquele, eu quero conhecer esse Deus, quero saber o porquê que eu estou indo para a igreja, porquê que eu tenho que adorar a Deus, enfim, e aí eu tomei essa decisão de começar a ler Gênesis. E aí eu lembro, isso aqui já é o meu testemunho, eu lembro que eu comecei a ler Gênesis, e e a minha conversão foi pela palavra de uma forma assim que, cara, eu não consigo nem explicar para vocês. Eu lembro que eu começava a ler, na época eu era aprendiz ainda, eu comecei a ler Gênesis, e eu não conseguia parar de ler. Eu estava trabalhando e ali, e totalmente imerso no que a palavra estava dizendo, e ali lendo. Eu lembro que na época eu era aprendiz, eu tinha que ir de uma portaria para outra, assim, e aí eu ia para a portaria, e eu lendo aqui a Bíblia. Aquela sede, e eu tive a conversão pela palavra de Deus no meu coração, e eu comecei a entender. E é isso que eu quero, e é isso que meu objetivo hoje é isso. Por isso que eu falei assim, que eu poderia ir para vários assuntos, mas eu acho que se a gente não compreender o chamado, o porquê nós estamos aqui, o porquê nós precisamos conhecer Deus, às vezes a gente vai ficar só aqui, uma história ou outra, de uma coisa ou outra. A gente precisa ter essa, uau, agora eu entendo porque Deus é maravilhoso, porque Deus é bom, o porquê de tudo. E aí eu comecei essa saga, quem é Deus? Eu comecei a buscar Deus, e eu lembro que eu lia, e o Espírito Santo ia me convencendo ali do pecado, e eu ia começando a entender ali, uau, por isso que a gente vive em pecado, por isso que a gente é mal, nossa, por isso que Jesus é Deus, por isso que Jesus ressuscitou, por isso que nós precisamos do sangue de Jesus. Aquilo começou a entrar no meu coração. E aí, pode passar ao próximo. Com animation. E aí, eu comecei a perguntar, e aí me veio essas questões, quem é Deus? Quem é Deus? Agora eu vou para um lado, eu já estou aqui meio que eu quero trazer, eu comecei a questionar quem é Deus. Quem é Deus? É um velhinho, um senhor ali, ele é uma figura de um senhor, está sentado, né? E aí eu trouxe agora alguns pensamentos, agora não totalmente em Gênesis, mas pensamentos mais, talvez, filosóficos, daquilo que eu fui lendo e pensando ali, ouvindo também algumas coisas, que Deus, ele não existe, na verdade. Aí isso aí é até uma tônica, uau, eita, a heresia do irmão. Mas não, Deus não existe, Deus ele é. Deus é, ele não é preso ao tempo, ele não é preso a nada.
ele simplesmente existe. E por quê? E por que Deus não existe? Porque até a palavra existe, na verdade, ela vem de uma origem, né? Ela significa sair, o ex de existir, vem de saído de algo, saído de alguma coisa. E Deus não saiu de nada, Deus, ele é. Então, essa é a primeira coisa que eu fiquei, uau, Deus, ele é. Yes. E esse aqui, por que algo em vez de nada, é um pensamento mais filosófico, é uma pergunta que aponta a realidade, é uma pergunta que muitos filósofos fazem, tá? Nessa parte aqui eu estou dando uma questão mais fora, assim, uma questão mais filosófica. Então, por que há algo em vez de nada? Acho que quem nunca já perguntou isso? O famoso penso, logo existo. São muitas perguntas ou questões filosóficas de filósofos, mas que nos remete a esse ser, a essa pessoa que é Deus. Então, o universo só pode ter sentido a partir de uma realidade fora dele. Uau, essa frase, ela me marcou. Pode passar, Dani? Show. Essa frase me marcou de uma forma que eu estava agora, nos meus estudos agora recente, né? Olhando ali mais a fundo. E que sem uma realidade que transcende o universo, nossa existência perde todo o propósito. E o Kurt Gödel, esse não é um cara cristão, tá? Quer dizer, pode ser que ele cria em Deus, ele era um matemático. E ele desenvolveu o teorema da incompletude. Gente, tem vários filósofos ou várias frases, vários pensamentos, mas eu peguei essa que me marcou. Eu ainda estou na questão da existência de Deus, mas essa me marcou porque, principalmente talvez, os jovens aqui, Giovana está ali, que vive ali nesse meio que há muitos questionamentos. Deus não existe, Deus não é real, os deuses de Gênesis não existe, é só um folclore ou algo do tipo, porque é o que rola nas discussões. Mas esse cara, ele deu um teorema, esse teorema da incompletude, que é muito complexo, inclusive. Gente, agora, desculpa, eu gosto das coisinhas complexas, né? Essa é a minha parte essa é a minha parte na palavra. Eu gosto dessas coisinhas que é mais complexas, eu gosto dos mistérios ali. Mas ele deu essa teoria da incompletude. Ela é bem complexa, mas eu vou tentar explicar para vocês. Para que eu consiga. Porque eu comecei dizendo ali no outro slide que o universo só pode ter sentido a partir de uma realidade fora dele. Então, o universo só pode ter sentido a partir de uma realidade que é fora dele. Exato. Só que o que ele quer dizer ali, nesse teorema, é que, por exemplo, eu vou usar um exemplo que eu ouvi e fez muito sentido também. É que, por exemplo, imagina um cartão de crédito. Todo mundo sabe, usando um cartão de crédito, você tem limite, você pode comprar o que quiser. Imagine, um cartão sem limite, sem nada. E aí você compra o que você quiser. Agora, pega esse cartão, imagina esse cartão aí que você tem, esse Master. Vai lá na Idade Média. Vai lá no tempo de... Como diz minha família, lá no tempo de... Esqueci o ditado. Mas pega esse cartão, vai lá na Idade Média. Esse cartão tem algum sentido lá? Você chega na Idade Média com um cartão desse aí, os caras falam assim, meu, que doideira é essa aí? O cara tá passando cartão, pegando... Não tem nem uma maquininha, né? Tipo assim, que negócio? O cara tá vindo com cartão e tá comprando. É isso que ele está dizendo. Porque o cartão em si, o sentido do cartão não está nele em si, mas no sistema que está fora dele. É complexo? E assim também é o universo, porque o cartão ele só tem sentido, porque o cartão tem sentido nos nossos dias, porque tem um banco, tem ali um banco financeiro que rege essa lei, então ele tem sentido por conta disso. E o universo, ele só tem sentido de uma realidade que é fora dele. Isso, na minha cabeça, fez assim, o universo existe, nós existimos uma realidade que é fora de nós, ou seja, uma realidade que é de Deus, que é eterna. Isso aqui não é, como eu estou falando, não é nada bíblico, é só um matemático colocou isso. E isso é sensacional.
pensar que isso explica já pra gente essa existência de Deus. Pra mim já explica. Se o cara, na hora que ele falou isso aí, eu falei, pronto, é verdade, Deus existe mesmo. Né? Porque é muito incrível, o nosso mundo é muito incrível. Não sei se todos sabem, mas se o nosso planeta, se ele tivesse um pouquinho mais pro lado, pro outro, a gente morreria ou queimado ou de frio, ou congelado, né? Então, tem muitas variantes, tem muitas coisas que é impossível não ter sido um criador, é impossível não ter sido designado, projetado para ser. Então, esse sentido de Deus mexeu muito comigo. Pode passar para o próximo. Vocês entenderam o que eu quis dizer com essa questão do que a gente só tem sentido de uma coisa que é fora de nós? Vocês entenderam isso? Gente, é complicado ver esse teorema da incompletude. Mas, a pastora... Você entendeu, pastora? Vocês entenderam? É muito complexo. Eu fiquei pensando, falei, será que eu levo esse teorema? Mas eu trouxe porque eu realmente desejo despertar em você o sentimento... Eu não quero que vocês saiam daqui hoje, tipo assim, não... Eu quero sair daqui hoje porque realmente eu creio que Deus existe. Creio que Deus é real. Porque até por um teorema de um matemático que nem talvez cristão percebeu que alguma coisa ali não faz sentido. Que realmente precisa de um Criador. Então, agora que eu expliquei isso sobre a questão da existência, agora a gente vai para o texto. Olha lá, esse texto é bom, hein? Gênesis 1:1. No princípio... vai lá de novo. No princípio... isso é da hora, né? Tá aí umas coisas que eu com certeza, quando eu estiver no céu, eu vou falar assim, Senhor, explica, quero muito ver como é que o Senhor fez isso aí, que, né? Deve ter sido muito incrível. Então, eu comecei a ler, no princípio, Deus criou os céus e a terra. O livro de Gênesis, ele tem muito... eu ia fazer até uma brincadeira aqui, mas eu decidi não fazer. Ele tem muitas... algumas pistas, sabe? Pistas assim. Por exemplo, vou dar uma pista para vocês aqui. Vamos ver se vocês estão bom. Não vale o pai responder, viu? Por exemplo, quando a gente está lendo Gênesis, a criação ali, depois Deus já concluiu toda a criação. Todo mundo sabe toda a criação, tá? Né? Então, quando Deus concluiu ali, e aí começa a queda, por exemplo. Ali o diabo já está falando ali com o diabo em forma da serpente, pela serpente fala com a Eva. Vocês nunca se perguntaram, não, como é que o diabo foi para lá, sendo que na criação Deus não fala nada? É curioso isso? Pai não pode responder. Mas é engraçado, curioso. Quem é que já percebeu isso? Tipo assim, nossa, mas Deus criou tudo aqui, mas o diabo estava lá? Como é que isso aqui não foi narrado? Quem é que já percebeu isso? Não, misericórdia, não é gafe, mas é uma coisa instigante. Eu me perguntei muito, como é que o diabo já está ali? Estava ali na terra já, e Deus em nenhum momento narrou ali que o diabo. E aí a gente lembra da grande guerra, né? Quem é que ele lembra? É verdade, teve uma grande guerra no céu, mas na verdade Gênesis não narrou isso aí. O Gênesis começou aqui, ó. No princípio Deus criou os céus e a terra. Eu vou deixar essa ponta. Quem está com o livro de Ezequiel? Aí, Luquinhas. Eu vou deixar o Luquinhas explicar para você. Se você quiser, tá bom, Luquinhas? Mas eu vou deixar para o Luquinhas responder, porque o livro de Ezequiel dá mais um... quem quiser saber, então, como é que o diabo foi parar ali? Livro de Ezequiel, Luquinhas... Olha, Luquinhas, te botei na fogueira, tô brincando. Mas se o Luquinhas quiser, ele explica para você, porque lá tem um trecho que narra um pouquinho. Apocalipse também tem, então quem for ler Apocalipse quiser também dar uma pincelada aqui. É o último ainda, né? Certo. Então, mas é que quando a gente lê a Bíblia de forma de Gênesis, por exemplo, a gente entende, poxa, é o primeiro livro. Ele não está narrando isso, né? Então você tem que, tipo... Aí não entrega, Joe, não entrega, Joe. Quem é Apocalipse? Esther.
Esther, está assistindo a gente, se você quiser, também quiser dar aquela última pincelada ali, oi, aqui tá achei que tá explicando do Gênesis lá. Porque, gente, é muito interessante, tá? Quem aqui já leu o livro Os 7 Passos para o Novo Homem? Quem aqui já leu esse livro? Então, você já leu, pai? Outro livro, então, verdade, só dar um adendo aqui. É outro livro que fez bastante parte da minha conversão. Depois que eu comecei a ler Gênesis, 7 Passos para o Novo Homem, aí pronto, aí minha cabeça ficou doida mesmo. aí foi legal, aí ficou da hora. Mas aí, o Luquinhas aí, a Esther dá uma pilada, porque é muito interessante. Eu me fiz essa pergunta. Quando estava fazendo discipulado com o Gabriel, eu falei, Gabriel, você não está percebendo nada estranho aqui, não? É que o diabo está ali já falando, né? Enfim. Mas vamos lá. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Minha pregação é nesse versículo. E por isso que eu falei que era só nesse versículo. E eu descobri uma coisa sensacional nesse versículo. Só nesse versículo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Eu acredito que o pai já pregou isso algumas vezes, provavelmente. Isso não veio dentro de mim tão fácil. Tô brincando, né? Deus capacita a gente. Mas eu ouvi isso sobre o princípio, porque, na verdade, princípio... Passa aí, pastor Daniel. Olha lá. Vai eu querer dar uma de hebraico aqui, né? Acho da hora, acho chique, né? Mas vamos lá. O princípio... Porque o princípio em hebraico é reshit. Não sei pronunciar, né? Todos os... Reshit, que pode... Porque, assim, o hebraico, assim como o nosso dicionário, o hebraico, ele tem... Deixa eu ver, eu anotei aqui. Ele tem... O hebraico bíblico, o dicionário bíblico, ele havia de 7 a 8 mil palavras. Pelo número... 7 a 8 mil palavras, o dicionário bíblico. Então, assim, pelo número baixo de palavra... Então, uma palavra pode ter vários significados, que é igual o nosso português também, que tem... Nosso português tem até mais, inclusive. Então, uma palavra pode ter vários significados. Então, reshit, que é em hebraico, pode significar princípio, cabeça, primazia, primogênito, primeiro. Então, reshit a gente pode ler dessas duas formas. Se bem que nesse slide, olha que bênção, eu já entreguei, né? Porque primogênito é a palavra primeiro, a palavra hebraica revela Cristo como primeiro em tudo. Uau, isso para mim é uau. Porque assim, vamos ler, ô pastor Daniel, você consegue abrir aí em 1 João? Olha, eu saindo um pouquinho de Gênesis. Desculpa, João 1, verdade. Já achei que não está errado. João, ali, tá até ali. Abre aí. Estou saindo de Gênesis, gente, só para explicar o porquê desse reshit aqui, o porquê que é interessante isso aqui. Ok, eu posso ler aqui, não tem problema não, posso ler aqui. Vamos lá, João 1, abriu? Ok. Desculpa, pastor Daniel, é João 1. Lá. No princípio, vamos lá, vamos pensando que reshit é aquilo que eu acabei de falar, primazia, primeiro, primogênito. Então vamos lá, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era, mais um, ele estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito. Uau! Para mim isso é uau. Vamos ler de novo? Vamos de novo do 1, pastor Daniel. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Gente, a gente está em Gênesis 1. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, peraí. A gente está em Gênesis 1. Vamos lá em Colossenses. Colossenses 1, 13 e 18. Vamos lá. E ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio, olha o reshit aí, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas tenham a preeminência, ou a primazia.
né? Acho que outra versão. Pode passar? Porque foi do agrado do Pai, porque foi do agrado do Pai que nele toda a plenitude habitasse. De novo, mais um. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. E vós que no outro tempo eram alienados e inimigos em vossa mente, em vossas obras, agora contudo vos reconciliou. Acho que eu já passei, né? Acho que é 13 e 18. Acho que é... 13 é 13. 13 e 18. 13 a 18, super, obrigado. Ele nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu Filho amado. E quem temos a redenção pelo seu sangue e o perdão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criatura, porque nele todas as coisas foram criadas, nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos ou dominações ou principados ou potestades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Mais uma. E ele é antes de todas as coisas e por ele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Olha lá, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem todas as coisas tenham preeminência. Parou aí. Gente, o primeiro verso de Gênesis, agora vamos voltar lá para Gênesis 1. Desculpa aí, pessoal de João, eu entrei no versículo 1 de João aí. Desculpa aí, pessoal, mas é só para vocês verem o quão sensacional é no princípio Deus criou os céus e a terra. Porque, gente, no princípio Deus criou os céus e a terra. A gente já sabe que na criação... Já está no plural. Quando a gente está falando da criação, Deus ali já fala, façamos o homem, a nossa imagem. Façamos o quê? Uma pessoa só? Quem aqui já prestou atenção nisso? Que Deus ali fala, façamos. Deus não está falando assim, vou fazer. Eu farei. Façamos. Então ali dá uma ideia que tem mais gente junto ali. E aí, quando a gente leu no princípio, Deus criou os céus e a terra, e a gente com essa ideia que Reshit, em hebraico, significa primeiro, primogênito, primazia. Então, a gente pode ler que no princípio, ou seja, ou em uma pessoa chamada Reshit, ou no Reshit, que é Jesus, já entreguei ali no slide, Deus criou todas as coisas. Essa, para mim, é a revelação que a gente pode carregar daqui hoje. Que Jesus, por isso que Jesus está desde o início de tudo, como o próprio texto diz. Ele é o primogênito. Ele estava com Deus, ele é Deus. Então a gente dá a entender que esse Reshit também pode ser uma pessoa e que é Cristo. Então, no primeiro verso de Gênesis, olha a profundidade, a gente já pode encontrar Jesus ali, participando da criação ali pelo Pai. E quando a gente eu adoraria, esse é um tema que eu gosto muito de Gênesis, que é falar sobre essa guerra no céu. Porque quando a gente fala dessa guerra no céu, vocês vão começar a entender que acho que muitas coisas a gente não pode afirmar, a gente pode ter uma ideia mas que a gente vive ali talvez esse mundo, esse mundo provavelmente que a gente vive já é uma segunda criação, não que havia uma outra. Calma lá. Mas, enfim, acho que ia dar até um spoiler talvez que o Lucas podia trazer. Então, Jesus já estava desde o início, ele já era o plano desde o início. Pode passar. Bom, e aí agora que eu dei essa fala do princípio, Deus criou os céus e a terra, eu pulei para a queda. Caramba, Vitor, deu um salto para a queda já? Porque agora que eu já te expliquei que Deus é real, ele existe. Nós não estamos aqui por um acaso, nós temos um propósito, Deus ele é super real, que Deus criou os céus e a terra e todas as coisas, ele criou mesmo, fomos designados por ele, e que Jesus estava na criação, ele é o Reshit, ele é o princípio.
Aí vem a queda. Mas o que tem a ver a queda? Bom, a queda para mim, ela é onde vai começar a dar tudo errado. Porque tudo que Deus criou tudo que Deus havia feito era bom. Mas veio a queda. E a queda começa ali em Gênesis 3, né? Que quando a mulher decide, ela come do fruto, dá para o Adão, e Adão come do fruto, e ali eles percebem que eles estão nus, que aí eles têm o conhecimento do bem e do mal, e aí é quando começa a dar tudo errado. É por isso que, por isso que há maldade em nós precisamos desse Deus, nós precisamos reconciliar com esse Deus, nós precisamos dele. Porque eu não vou entrar agora na questão da queda, como eu disse, tem muito assunto. Eu poderia, você viu que eu parei um tempo aqui só no reshit, no princípio, falando dessas coisas, mas depois da queda, é onde começou a dar tudo errado, é o que talvez nos fez estar aqui hoje. Nós estamos aqui hoje buscando essa redenção, buscando ser melhor que ontem, buscando conhecer esse Deus, mas tudo começou ali. E eu acredito que eu dando essa introdução para vocês e dando essa explicação, que Deus é real, que Deus não é um mito, Deus não é uma ideia, que Ele não está preso ao tempo, que Ele nos ama, que Ele fez o mundo com um propósito, que Jesus está desde o início, e que nós temos essa maldade em nós por conta da queda. Eu acho que talvez os outros livros vão começar a fazer muito sentido para vocês, porque vocês vão começar a ver uma saga, porque depois daqui, meu amigo, é uma saga de Deus à procura de um coração ou de alguém que queira estar ou viver, relacionar com Ele. É depois daqui, porque até aqui, tudo que Deus havia criado era bom, tudo que Deus criou é bom, continua sendo bom o que Deus criou. Mas até aqui, quando o homem ali, por livre e espontânea vontade, decide comer do fruto, porque, gente, foi decisão, tá? Adão não foi enganado, não. Quem foi enganado foi a Eva, mas Adão comeu o fruto porque ele quis. Então, depois daí, aí começa a ladeira abaixo. O homem perde o relacionamento com Deus, somos ali desvinculados. O homem tem a sua sentença, a mulher tem a sua sentença, e aqui estamos. Graças a Deus que Jesus, desde o início ali, Deus já tinha um plano, até porque Deus já tinha um plano, até do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, que Apocalipse também fala, que é o próprio Jesus também, que a gente sabe, enfim, tudo nesse spoiler de outros livros, desculpa, pessoal. Mas é que começa a nossa saga, aqui começa a saga de Deus, à procura desse homem perdido, esse homem que deixou essa conexão com o próprio Deus. Bom, passa aí o próximo slide, deixa eu ver qual que é o próximo slide. Bom, aí eu coloquei alguns highlights do Gênesis, acho que não vou me prender muito a isso, porque eu falei da criação, temos a queda, que eu acabei de citar, temos o dilúvio, Reshit. Os highlights. Tipo, os melhores momentos. É que eu não quis, eu pensei assim, falei, bom, eu já... É porque assim, como eu falei, é um livro, tem tanto assunto, e aí eu falei um versículo, então eu só quero passar aqui por cima para que não fique muito... poxa, você nem citou. Aí depois da queda, como eu acabei de falar, aí vem o dilúvio. Depois teve o dilúvio com Noé, que Deus achou graça, Noé era o único justo, e aí Deus deu um comando para ele fazer a arca. Depois veio Abraão, que é o pai da fé. A história de Abraão também é incrível. Isaac, Jacó, tem mais outros também que não foram ali. O próprio José, ali no final de Gênesis. Então, esses são os personagens ali que se destacam durante o livro. Mas eu, felizmente, para a graça de Deus, eu paro nesse Gênesis 1. Que Deus, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Eu acho que é tudo que nós precisamos crer. Que Deus, Ele criou tudo. Que a nossa fé é baseada num Deus real. Num Jesus que morreu por nós e ressuscitou. Que venceu a morte. E é isso que nos baseia a nossa fé. É por isso que nós caminhamos. É por isso que nós estamos aqui hoje. E é porque nós entendemos que
Jesus, Reshit, o primeiro, o primogênito, Deus criou todas as coisas nele e por ele nós temos essa redenção. Amém? Pode passar? Bom, e aí o que Gênesis nos ensina, acho que eu acabei de falar, que é esse conhecimento da pessoa de Deus, de quem é, e eu quero propor para você, a partir de hoje, a partir dessa série que vai começar, busque esse Deus, busque conhecê-lo. Deus ama aqueles que o buscam, Deus ama aqueles que têm sede de conhecê-lo, não por medo, mas porque o ama, mas porque quer conhecê-lo, porque quer ter relacionamento com ele. E eu quero dar um fato aqui, quero só dar uma curiosidade aqui, mas eu terminar. E Deus é tão incrível, porque a gente está falando de um livro que foi escrito talvez mais de 2000 anos atrás. Gente, pensa o seguinte, a gente está falando de um livro que foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Mais, né? 6.000 anos? 6.000 anos? Uau! Ainda bem que eu falei mais de 2000, né? Porque, lógico. É verdade, eu falei mais de 2000 anos porque eu falei, bom, Jesus ali, então mais velho. Mas pensa o seguinte, né? Olha como a palavra de Deus é incrível. Porque a Bíblia é um best-seller. É um livro que se perpetuou na história. E a Bíblia é um livro que a palavra durante esses anos... Pensa assim, gente. Você manter mais de 6.000 anos, como o pai acabou de corrigir o dado. Quem me garante que essas cópias, ou tudo que foi escrito, alguém não foi lá e escreveu uma outra coisa em cima, né? Quem garante isso? E aí, essa aqui é só uma informação, só uma curiosidade extra, tá? E é muito interessante isso, porque a chance disso de se perder na história é muito grande, né? Quem garante que realmente o manuscrito ali está certo, ninguém ali alterou? Só que lá em 1947... Cadê aqui o dado? Bom, eu não achei o documento bem. Mas em 1947, um jovem pastor estava ali pastoreando, e aí ele achou uns vasos, em 1947. Ele achou uns vasos que tinham ali manuscritos hebraicos, ali do povo judeu e tal. Alguns manuscritos ali daquele tempo. E aí, depois, arqueólogos foram lá e descobriram que acharam mais cavernas que tinham mais manuscritos, vários manuscritos. Enfim, e aí eles começaram a comparar o que estava ali naqueles manuscritos que eles acharam em 47 com os manuscritos mais antigos. Porque, na verdade, a Bíblia foram cópias. Ninguém tem o original da Bíblia, né? São cópias. E aí, eles analisando ali, começaram a ver que a mesma Bíblia, a mesma informação que a gente tem aqui, daquelas que eles acharam ali, permaneceu a mesma. Cara, isso é incrível, isso é um milagre. Isso é um milagre, porque como eu disse, pensem, são várias cópias durante 6.000 anos. Então a gente tem aí, nesse meio tempo, a evolução da escrita, a gente tem ali, enfim, várias situações que poderiam fazer isso aí facilmente ser alterado. Mas Deus, com a sua graça, aí, com seus mistérios que a gente não entende, ainda faz isso acontecer. Arqueólogos acharam manuscritos que batiam, ou quase realmente é fiel ao original, ao que havia 2.000 anos atrás. Então isso é um milagre. Então isso nos dá mais certeza ainda a crer que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é real e ela não é mudada, ela é imutável. E para finalizar, só dei essa informação aqui porque eu achei muito legal. E eu quero finalizar dizendo isso, que Deus é real. Ele existe, ele não é uma ideia, ele é. Simplesmente não está preso ao tempo, não está preso ele tem uma vontade, porque ele teve a vontade de criar um universo. Ele tem uma intenção, ele tem um propósito para nós. E a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E ela é inspirada por Deus e passou 6.000 anos e ela continua ali.
No princípio, Deus criou os céus e a terra. E eu queria deixar a última mensagem, a última frase, ou a última texto, dizendo assim que Deus tem um propósito para nós. Tudo bem ali que depois da queda, tudo parece, foi por água abaixo. Mas como nós vimos e sabemos, nós temos Jesus, fomos redimidos por Jesus. E Deus tem um propósito conosco. Deus tem um propósito na minha vida, na sua vida, que vai se cumprir. Um propósito de levar a palavra dele, um propósito de conhecê-lo. Não por medo. Se você hoje, depois do meu testemunho, ainda tiver medo, busca o Senhor. Busque entender que Ele não quer que você se aproxime dele por medo, mas porque você realmente deseja conhecê-lo, porque realmente você crê que ele é real. E realmente você crê que ele é o Deus, o único e verdadeiro Deus da nossa vida. Então, espero que esses próximos livros comecem a esclarecer mais e mais ainda. Essa história aqui, para mim, é história que é real e é fascinante. É muito bom quando a gente começa agora a acompanhar os próximos acontecimentos, né? Então, que Deus abençoe, nos abençoe.